Olá, boa tarde. Aliás, bom dia, boa tarde, boa noite. Agora tá de tarde que eu tô gravando, mas não sei que horas que vocês estão assistindo. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, minhas queridas, meus queridos. Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. E a continuação, hoje a gente vai dar continuação aqui, vai fazer a continuidade aqui da nossa terceira aula, nosso terceiro encontro, né? Pode chamar do que vocês quiserem, aula e encontro. No nosso último encontro, a gente combinou de começar a ver os pontos de crochê. E eu tinha escrito e tinha dito lá no outro vídeo que se vocês tivessem um barbante, de preferência número 8, que a gente ia começar a fazer alguma coisinha utilizando esse barbante. Bom, eu tenho aqui um rolo de barbante 8, que é um rolo um pouquinho assustador, olha o tamanho dele. Bom, eu tenho vários rolos desse tamanho aqui de barbante 8, mas os rolos de barbante não são vendidos só nesse tamanho não, né? Eles podem ser vendidos também em rolos bem menores do que esse. Aliás, tem uma infinidade de diferentes tipos de barbantes também, né? Tem barbantes que são mesclados, barbantes que são até peludinhos, que dá para fazer tapete peludinho, que é gostoso, assim, para colocar na beira de cama, na beirada da cama, assim, para colocar o pezinho de manhã. Como eu já tinha dito também no nosso outro encontro, tem barbantes mais finos e mais grossos e também, como eu já disse, com texturas diferenciadas, né? Esse aqui é um barbante normal de algodão da espessura 8, um barbante 8. Vou contar um segredinho pra vocês aqui, mas eu vou contar esse segredo depois da vinheta, tá bom? Daqui a pouco a gente se vê. Voltamos! Então, vou contar aqui o segredinho para vocês, né? A minha mãe, este ano, se Deus quiser, ela vai fazer 84 anos. E ela era professora primária. Ela era alfabetizadora, educadora, alfabetizadora e se aposentou como professora primária pela rede estadual de ensino aqui de São Paulo, né? Nós somos aqui de São Paulo, eu sou de Osasco, então moramos em Osasco. Mas antes de ser professora, a minha mãe foi tecelã. Ela trabalhou 10 anos numa tecelagem e aí ela aprendeu vários truques. Então, como eu tinha dito no vídeo anterior, por exemplo, esse negócio da gente ver qual é a partida, qual é a cor, né? Por exemplo, deste barbante aqui tem uma cor aqui, um número de partida, né? Enfim, então esse negócio da gente ver qual é a cor, qual que é o número da partida, o lote e tudo mais, eu aprendi com ela. Aprendi com ela também a fazer o nó de tecelão, que a gente vai aprender aqui, que é um nó todo cheio de voltinhas e não sei o que lá, que a gente puxa, parece aqueles nós assim de pescador, sabe? De barqueira, né? A gente faz uma voltinha e tal, puxa ele e aí não tem máquina de lavar que consiga soltar aquele nó. Então tem vários truquezinhos aí. Inclusive o jeito, às vezes, de colocar os pontos numa agulha de tricô e tudo mais. Bom, nos nossos encontros, a gente vai ver isso tudo que eu falei e a gente vai ver também como fazer tricô, né? E como fazer crochê. Mas neste vídeo de hoje, a gente vai começar com os primeiros pontos de crochê. O primeiro ponto de crochê, tá? Então, assim, vou começar um trabalho. Então, o que eu tenho que pensar primeiro? Que tipo de trabalho eu vou fazer? Eu vou fazer, por exemplo, um jogo americano? Então, vamos pensar num jogo americano, tá? Faz de conta que eu vou fazer um jogo americano. Então, se eu vou fazer um jogo americano, é um jogo americano. Não é um lugar americano, né? É um jogo. Então, às vezes são 4 peças, 3 peças, 5 peças, né? 4 peças, 6 peças, enfim, são várias peças. E, para isso, eu vou precisar de mais barbante. Então, como tem rolos de barbante menores do que esse daqui que eu mostrei para vocês, se vocês vão fazer uma peça pequena, tudo bem, você compra um rolo pequeno e tá tudo certo. Se você vai fazer um jogo todo colorido, que dá para fazer também, aí dá também para comprar um rolo pequeno de barbante e fazer um jogo todo colorido. Mas eu usei este barbante que eu mostrei para vocês aqui para fazer uma encomenda de uma capa de um puff para uma amiga, que a cor da casa dela tinha muitas coisas assim, marrom, bege, laranja, então ela quis que eu comprasse esse cor de abóbora aqui. Ele é um pouquinho mais claro, vê aqui que no vídeo ele tá um pouquinho forte a cor,
Mas ela quis que eu comprasse esse rolo para poder fazer uma capa de puff. Como eu não sabia quanto que eu ia gastar, eu optei, né, achei melhor comprar 2 rolos desse daqui. 2 rolos grandões desse daqui, porque eu não sabia se eu ia gastar muito ou não. De qualquer forma, eu comprei, acabou sobrando e ficou aqui guardado e tudo certo. Fiz a capa de puff e entreguei para ela, e o que ficou aqui sobrando a gente vai usar e vai começar a trabalhar com ele, tá bom? Então, os nossos primeiros pontinhos aqui, eu vou utilizar esse barbante aqui, barbante 8, lembra que eu falei que ele é um barbante, considerado barbante 8 porque ele tem 8 fios, né? E o 4 porque tem 4, e o 6 porque tem 6, e assim sucessivamente. E olha, hoje dá pra ver um pouquinho melhor, né? Que ele tem vários fiozinhos, ó. E essa quantidade de fiozinhos é que determina se o barbante é número 2, número 4, número 6, número 8, sempre assim, números pares, tá? Mas a gente vai começar os nossos pontinhos usando este barbante. E aí agora a gente vai pensar na agulha. Eu não tenho mais o rótulo desse barbante. Também pode acontecer isso, né? Eu já gastei o primeiro e gastei uma parte desse daqui também fazendo outra coisa, então eu não tenho mais o rótulo. E aí como é que eu vou saber qual agulha de crochê que eu vou utilizar? Eu tenho que experimentar, tá? Então eu tenho aqui 2 agulhas. Eu tenho a agulha número 5,5 e a agulha 4,5. Não sei se vai dar para ver o número. 5,5, 5,5 e 4,5. Tanto faz eu usar qualquer uma das duas, sendo bem sincera, né? Mas se a gente não sabe, a gente experimenta. Então, depois de vocês aprenderem os primeiros pontos, vai dar para vocês poderem fazer isso. Que é experimentar, né? Então, eu vou pegar, vou experimentar e vou ver o ponto que vai ficar mais confortável. Então, essa daqui, 5,5, por exemplo, para mim parece que tá bastante confortável. Porém, me dá um pouco de impressão de que o ponto vai ficar um pouquinho aberto. Se o ponto ficar um pouquinho aberto, pode ser que ele não fique tão bonito. Então, o que que eu vou fazer? Isso é uma dica muito importante. Eu vou fazer uma correntinha, porque todo trabalho de crochê começa com uma correntinha, que daqui a pouco eu vou virar meu celular aqui e vou ensinar vocês a fazerem. Eu vou fazer uma correntinha com a agulha 5,5 e vou tecer o restante do trabalho todo com a agulha 4,5. Ah, mas pode fazer isso? Pode. Sabe por quê? Porque tá passando um avião aqui. Porque normalmente a correntinha, ela é um pouquinho mais firme. E muitas vezes o restante do trabalho não é tão firme quanto a correntinha. Então pode acontecer de a base do crochê ficar meio repuxada e o restante fica mais gordinho. Aí às vezes o trabalho fica meio abaulado, assim, sabe? Ele fica meio firminho embaixo aqui na base e meio gorduchinho aqui no entorno. Então o que que eu costumo fazer, e outras crocheteiras acredito que também devem fazer isso? A gente começa com uma agulha mais grossa e depois muda para mais fina e faz o trabalho todo com agulha mais fina. Se é um tapete para colocar, obviamente, no chão, né? Claro, para isso que servem os tapetes, né? Se é um tapete para colocar no chão, é bom que o tapete seja mais durinho, né? Porque assim ele fica mais fechadinho. É um tapete, não tem problema que ele seja durinho. Mas se você vai, por exemplo, utilizar um barbante grosso como esse, vai fazer um caminho de mesa, o caminho de mesa pode ser mais molinho. Então até dá para fazer com uma agulha mais grossa. Então com o tempo a gente vai pegando esses macetes, sabe? E esses macetes dependem muito da gente mesmo, do que a gente quer, do modo como a gente gosta e quer que fique mais bonito, tá bom? Então por hoje a gente só vai mesmo aprender a fazer essa correntinha que a gente vai ver agora. Bom, vamos lá então? Primeira coisa que nós precisamos é aprender como segurar a agulha. Nós estamos então aqui com a nossa agulha número 5,5 e podemos observar que ela é um pouquinho mais gordinha aqui e aqui também. E aqui vem a cabeça da agulha. Neste trecho existe uma parte um pouquinho mais apertadinha aqui, mais justinha. Nesse trecho mais fininho aqui, mais achatadinho, é o lugar onde nós vamos colocar o nosso dedo. Então nós vamos segurar a agulha assim. Sempre trabalhando assim. Algumas pessoas costumam segurar assim também. Mas aí fica a critério da pessoa que
né? A critério da crocheteira. Bem, agora nós vamos entender como que nós temos que começar o nosso trabalho e de que forma que nós vamos segurar o nosso barbante também. A parte mais curta do nosso barbante fica sempre voltada para o nosso corpo. E o lugar onde nós vamos realizar mesmo os nossos pontos vai ficar sempre aqui em cima do nosso dedo indicador. E o nosso polegar vai sempre segurar o trabalho e dar o direcionamento. Nosso polegar dá o direcionamento e onde nós realizamos todo o trabalho basicamente é em cima do dedo indicador. Os outros 3 dedos servem para segurar o restante do barbante. Segurar, soltar, como se fosse um triângulo, sabe? Um triângulo do que toca forró, né? Então nós vamos segurando aqui, soltando, segurando e soltando. Dessa forma, basicamente, que nós começamos o nosso trabalho. Para nós darmos uma laçada, para darmos início no primeiro ponto, a gente vai colocar a nossa agulha aqui no meio do barbante e dar uma volta, praticamente uma volta inteira, de modo que o barbante fique enrolado na agulha. Aqui você pode perceber que o barbante está solto na agulha, então nós podemos dar mais uma volta inteira ainda, de uma maneira que ele fique quase que um pontinho. Percebe? Que ele fica uma voltinha na agulha. Isso você pode fazer de várias formas. Tanto colocar o barbante na agulha e girar a própria agulha e deixar o ponto aqui, um pontinho aqui viradinho nela. Eu particularmente acho que é mais fácil segurar o barbante dessa forma e fazer um contorno aqui com a própria mão. E pronto. Temos um ponto. Vou fazer novamente. E temos um ponto. Bem, agora nós vamos fazer o primeiro pontinho da nossa correntinha. Todo trabalho começa com uma correntinha, certo? Alguns trabalhos começam com 2, 3, 4, 5, 10 correntinhas, vai depender do tamanho do trabalho e do tipo do trabalho que você estiver executando. A maioria das revistas, por exemplo, vem escrito desta forma: monte 10 correntinhas, monte 5 correntinhas, 4, enfim, depende do trabalho. Mas suponhamos, monte 10 correntinhas na agulha 5,5 com o barbante 8. Normalmente vem escrito dessa maneira nas revistas. Então, nós vamos seguir o que está escrito na revista. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fizemos 10 correntinhas, como estava pedindo na suposta revista, certo? Agora nós vamos ver como fazer cada correntinha. Voltando do início, então. Damos nossa primeira volta para montar nosso primeiro pontinho, a nossa primeira laçadinha na nossa agulha. Seguramos esta parte mais curta do barbante aqui na frente e o restante do barbante desta forma aqui no nosso dedo. Com o nosso polegar, a gente vai meio que direcionando o trabalho. E com o restante dos outros dedos, vamos soltando mais fio ou prendendo fio, soltando e prendendo. Com a agulha agora, nós passamos raspando no dedo embaixo do barbante. Raspa o dedo embaixo do barbante. Vou repetir. Raspa o dedo embaixo do barbante, dou uma laçadinha no barbante e passo por dentro do buraquinho. Viu que eu dei uma ajeitada com o polegar? É para isso que serve o polegar, para ir ajeitando. Vou fazer a próxima correntinha. Raspo o dedo, passo por baixo do barbante. Laço, puxo a minha laçada por dentro do buraquinho da correntinha. Novamente raspo, laçada, buraquinho. Raspo, laçada, buraquinho. Raspo, laçada, buraquinho. Raspo, laçada, buraquinho. E assim sucessivamente.
até montarmos as nossas 10 correntinhas ou 20 correntinhas. Eu vou fazer uma correntinha com 28 centímetros. Para isso, eu vou precisar da minha fita métrica, lembra? Uma correntinha com 28 centímetros dá aproximadamente umas 30 correntinhas. Então, caso eu faça a minha correntinha e esqueça de ir contando enquanto eu vou fazendo as correntinhas, eu posso contar depois. E de que forma que eu conto? Cada meiozinho da correntinha nós chamamos de gomo. Então, cada gominho da nossa correntinha é um ponto, ou uma correntinha. Então, eu vou contar dessa forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, aqui neste caso, temos 13 correntinhas. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Vamos medir a nossa correntinha? centímetros. Então, fizemos uma correntinha com 30 correntinhas e 28 centímetros. 30 pontos e 28 centímetros. Ok? E aí, o que você achou da nossa primeira correntinha, hein? Bom, esse foi o comecinho do nosso trabalho. Nossa, hoje tem um helicóptero aqui que está passando toda hora, que eu tô ficando louca com esse helicóptero. Bom, na nossa próxima aula, a gente vai repetir essa correntinha, mas nós vamos aprender o nosso primeiro ponto, que vai ser o ponto baixo. Ok? Então vejo vocês no nosso próximo encontro ou na nossa próxima aula. Não esquece de trazer a sua agulhinha de crochê número 5,5 e também a 4,5, tá bom? Nos vemos então no nosso próximo encontro. Tchau!